Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Catarismo, a religião do amor, parte 1. O batismo de fogo era o principal sacramento cátaro e, segundo suas concepções, o verdadeiro batismo de Cristo. A partir de meados do século X, um movimento religioso rapidamente se propagou por toda a Europa Ocidental, até ser erradicado pela Igreja Romana, o catarismo. A origem do movimento tem sido discutida pela historiografia sem resultados conclusivos, de modo que o debate permanece aberto. Alguns autores o consideram como uma evolução das formas heréticas orientais. Outros o veem como um impulso de renovação totalmente ocidental, proveniente de uma parte do clero latino, descontente com a reforma gregoriana e vinculado à chegada do bogomilismo ao Oriente. O movimento recebeu diversos nomes: búlgaros, publicanos, patarinos, tecelões, bugres. O termo bugre significa herege no século XI. O termo cátaro foi a ele atribuído pela primeira vez por volta de 1163, por um monge proveniente da região do Reno, Ecbert de Chaux, que em seus discursos se refere com esta palavra a uma seita herética surgida nas cidades de Bonn e Colônia. Um personagem e um fato histórico são relevantes ao se analisar as origens do catarismo. Nicetas, bispo Bogomilo de Constantinopla, algumas fontes chamam-no Papa Nicetas, e o grande concílio cátaro realizado em Saint-Félix de Caraman, no sul da França, em 1167. Chegou-nos um documento que relata o sucedido neste concílio, a Carta de Niquinta, publicada em 1660 por Guillaume Besse em sua História dos Condes, Marqueses e Duques de Narbona, ainda que alguns autores duvidem de sua autenticidade. Nicetas impôs, ao chegar à Lombardia, sua visão dualista absoluta e administrou, entre os seus fiéis, o consolamento. Posteriormente, foi para o Languedoc, onde, na presença de representantes das diferentes igrejas cátaras, presidiu o concílio de Saint-Félix de Caraman. Confirmou no cargo 6 bispos cátaros: Robert d'Espernon, bispo francês, Sicard de Célarier, bispo de Albi, Marcos, bispo de Lombardia, Bernard Hamon, bispo de Toulouse, Gérard Mercier, bispo de Carcassonne, e Raymond de Casals, bispo de Agen, e renovou os Consolamenta. Apesar da tentativa de unificação de Nicetas, mais do que catarismo, deveríamos falar de catarismos, pois em sua origem ele está vinculado a grupos como os albigenses, os bogomilos, paterinos ou mesmo os trovadores da época. Por outro lado, pelo menos as comunidades assentadas na Itália estavam fragmentadas em 6 igrejas locais com bispado próprio, inexistindo uma organização diocesana. O dualismo cátaro. A fim de compreender a religião cátara, em nosso entendimento, é necessário considerar suas raízes gnósticas e seu dualismo. Proclama a existência de 2 princípios antagônicos que atuam no mundo, o bem e o mal. Zoroastro ou Zaratustra, o iniciado que estruturou e deu forma ao mazdeísmo no Irã do século VI e VII a.C., ensinava a seus alunos a existência de 2 deuses, de 2 forças opostas que se enfrentam no universo: o deus do bem ou da luz, Hormuz, e o deus do mal ou das trevas, Ahriman. O mazdeísmo ensinava que o ser humano vive em um embate contínuo entre essas 2 forças ou princípios, e que ele é castigado ou recompensado em função de seus próprios atos. Os ensinamentos de Zoroastro tiveram uma influência significativa nas religiões posteriores, em especial no cristianismo e no maniqueísmo. Mani, nascido no ano 2016, na Pérsia, retoma a tocha dos mistérios de Zoroastro e proclama, igualmente, que no universo existem 2 princípios,
o Deus da luz e o Deus das trevas ou da matéria. As crenças do maniqueísmo estão vinculadas ao gnosticismo cristão dos primeiros séculos e, em particular, à gnosis cristã de Paulo. A religião cátara, que se propagou rapidamente no início do século XI por toda a Europa, diferencia claramente o espírito e suas obras, e o corpo, criação material e, portanto, obra de Satanás. Não faltam fontes históricas que permitam aprofundar os aspectos filosóficos, doutrinários e práticos que geraram tal antagonismo. Entretanto, além dos documentos procedentes dos arquivos da Inquisição e dos tratados redigidos com a finalidade de desacreditar os cátaros, foram conservados 3 documentos estritamente cátaros que elucidam esta questão. O Livro dos Dois Princípios, um manuscrito latino dos anos 1260, que é o resumo de uma obra atribuída ao doutor cátaro Johannes de Ludio, em 1230. O Ritual Occitano, ou Ritual de Lyon, o Ritual Latino. Estes últimos, aproximadamente do ano 1250, são de grande importância para tudo o que concerne à liturgia cátara. A esses 3 valiosos documentos deve-se adicionar 2 evangelhos apócrifos que exerceram uma clara influência sobre as formulações doutrinais dos cátaros. A Ceia Secreta ou Interrogatório de João, um escrito transmitido pelos bogomilos por volta de 1190 e que teve uma importância significativa entre os cátaros franceses e italianos, e a Ascensão de Isaías, um antigo texto búlgaro utilizado pelos bogomilos. O Livro dos Dois Princípios preconiza um dualismo criador fundamentado na existência de 2 ordens de realidade opostas: a realidade espiritual, invisível e eterna, e o mundo visível, temporal, no qual reinam a maldade e a destruição. Os cátaros não podiam conceber que um ser único, sábio e bondoso poderia ter criado ao mesmo tempo as 2 ordens de existência. Logo, eles presumiram a existência de 2 criadores distintos e opostos. A primeira ordem de existência seria a criação do Deus bom ou Deus legítimo, enquanto que este mundo material era considerado como a obra do Deus mau. O princípio criador do mundo, o Deus mau, seria coeterno ao Deus bom, mas ele não era um Deus verdadeiro. É o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, mas não tem a existência absoluta que apenas o verdadeiro Deus possui. Diante desse dualismo absoluto, outros setores do catarismo defendiam um dualismo moderado, considerando este mundo como a obra de Satanás ou Lúcifer, que em sua queda, sua rebelião contra seu Criador, lançou as almas no país do esquecimento, o mundo da matéria, onde a alma perde o conhecimento de sua origem e essência. Para os dualistas moderados, somente o Cristo é o Criador, visto que ele é Deus. Mas Lucibel, o príncipe da guerra e das calamidades, não criou, e sim transformou o mundo, imagem grosseira e terrestre do mundo perfeito e celeste. Em ambos os pressupostos, segundo a concepção cátara, não existe outro inferno que o deste mundo. O homem participa, por sua alma, do reino do espírito e, por seu corpo, do mundo do Deus mau. A salvação seria realizada pela união da alma com o espírito. Tal união somente poderia ocorrer mediante o batismo instituído por Cristo e transmitido sem interrupção pelos apóstolos, o batismo de fogo, a efusão do Espírito Santo por aqueles que o possuem, através da imposição das mãos. O consolamento ou batismo de fogo. O batismo de fogo ou da luz era o principal sacramento cátaro e, segundo suas concepções, o verdadeiro batismo de Cristo. Tanto o ritual occitano, ou o ritual de Lyon, como o ritual latino descrevem amplamente o batismo de fogo sob o nome de consolamentum ou batismo espiritual. Por seu intermédio, se realiza uma verdadeira união mística entre a alma prisioneira do corpo e o espírito. O consolamentum era recebido pelos noviços no momento de sua ordenação, após uma estadia de 3 anos em uma casa de perfeitos, ao longo da qual eles eram instruídos nos ensinamentos e na prática das regras de vida restritas.
No ritual occitano, lemos a respeito: se quereis receber este poder e esta força, deveis guardar todos os mandamentos de Cristo e do Novo Testamento segundo o vosso poder. E sabeis que ordenou ao homem que não cometa adultério, nem homicídio, nem mentira, que não faça nenhum juramento, que não roube nem destrua, que não faça ao seu próximo o que não gostaria que fizesse a si mesmo, e que o homem perdoe aqueles que lhe tenham causado dano, que ame seus inimigos e rogue por seus caluniadores e por seus acusadores e os bendiga, e que se sua túnica for roubada, ofereça também o seu manto, que não julgue nem condene, e muitos outros mandamentos. A cerimônia de ordenação transcorria na presença de outros perfeitos. Após o intercâmbio de frases rituais, o oficiante colocava o Novo Testamento sobre a cabeça do neófito e pousava sobre ele sua mão direita para realizar o consolamento ou batismo espiritual. Mas antes de poder receber o consolamento, o noviço devia passar por um período de trabalho e rigorosa ascese conhecido sob o nome de endura. A endura. O verdadeiro significado da endura tem sido, certamente, mal compreendido, tendo os cátaros sido acusados de entregar-se ao suicídio. Nada é mais distante da realidade. A endura certamente representa a morte, mas não a da personalidade, e sim a aniquilação do que é ímpio no ser, no microcosmo, e a santificação de todo o sistema. A base fundamental de tal trabalho era retirar-se do mundo para consagrar-se inteiramente a Deus e purificar o corpo mediante um regime estritamente vegetariano. Mesmo os simples crentes, no caso de grave enfermidade, podiam receber o consolamento, o que não significava que as portas celestes lhes eram abertas automaticamente, mas que podiam ser perdoados. Uma vez que os noviços eram consagrados, convertendo-se em perfeitos ou perfeitas, deviam viver e deslocar-se em pares, pregando e exercendo alguns dos ofícios aprendidos durante sua estadia na comunidade. Na próxima parte, veremos o segundo aspecto do catarismo que mencionamos, sua relação com o cristianismo romano. Continua na parte 2.